então você quer começar a ler Stephen King. Oiê! Hoje eu tô aqui a caráter com a minha blusa de It pra falar sobre o meu autor preferido, que é Stephen King. E pro vídeo de hoje eu decidi falar um pouco sobre ele, um pouco sobre a cronologia dos livros, falar um pouco sobre o universo do King, um pouco, não muito, porque é complexo, então eu vou falar só um pouquinho. E vou mostrar todos os livros que eu tenho, eu tô com uma pilha aqui. Vou falar sobre todos os que eu já li, vou falar os meus favoritos, quais eu gostei menos, e ainda vou falar por onde começar, se você tá querendo começar a ler Stephen King. Então, vamos lá? Bom, primeira coisa importante pra falar sobre Stephen King é que ele não escreve só terror, ele escreve romance, ficção científica, drama, terror, óbvio, né? Mas assim, ele escreve sobre tudo. Então, mesmo que você não goste de terror, talvez você vai achar um livro dentre os livros dele que você goste. O cara escreve muito. Ele lança basicamente 2 livros por ano, ele tem mais de 60 livros publicados. Então, assim, eu espero um dia conseguir ler todos, mas vamos aos poucos, né? Uma coisa que é importante falar, se você tá querendo começar a ler Stephen King, é os livros dele seguem uma cronologia. Não do tipo que você precisa ler um pra ler o outro, mas do tipo que se você ler um antes de ler o outro, você pode pegar o spoiler de um livro no outro, entendeu? Porque o King é muito famoso por isso, ele coloca easter egg das histórias deles dentro de um livro. Então, por exemplo, vou falar o primeiro que eu lembrei aqui. Outsider tem spoiler de Mr. Mercedes, e eu não sabia, e eu li Outsider primeiro e peguei spoiler de Mr. Mercedes, então esse é o tipo de coisa pra você prestar atenção, se você for ler e não quiser pegar spoiler de outros livros. Além dos easter eggs que o King coloca, a gente tem o que ele chama de King Verso, que, meu, é muito complexo. São muitas, assim, vertentes, tem muito a ver com viagem no tempo, tem a ver com, enfim, dimensões, é muito louco. E eu não vou falar muito sobre isso porque é muito complexo, é uma coisa muito longa, então eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição alguns vídeos que explicam melhor sobre isso, porque senão eu ia perder um tempão aqui falando e eu não sei tudo, eu sei, assim, muito pouco da questão do Kingverse, então eu não vou entrar em detalhes sobre isso, deixo pra quem sabe. Então vai estar aqui linkado na descrição. Se você quiser começar a ler os livros dele pela ordem cronológica, eu tenho uma planilha que eu fiz no Notion, que tem os livros lançados por ordem cronológica, então tem a data que foi lançado, tem se é um livro, uma novela, se é um romance, se é um escrito sob pseudônimo, porque ele tem 3 pseudônimos, se eu não me engano. E aí ele escreve sobre os pseudônimos, então assim, tem tudo lá estruturado bonitinho, quantas páginas tem cada um, enfim, se vocês quiserem eu posso linkar aqui essa planilha que eu tenho no Notion, e aí vocês podem ir seguindo naquela ordem. Mas se vocês jogarem no Google Stephen King, livros escritos, assim, já vai vir essa lista certinha. Recomendo inclusive que vocês olhem no site oficial do Stephen King, porque lá tem tudo muito mais bem estruturado, nada faltando, nada bagunçado, porque realmente são muitos livros. Outra coisa legal sobre os livros dele é que a maioria deles se passa nos Estados Unidos, no Maine, que é um estado real. Só que dentro do Maine ele cria cidades fictícias, então tem todas as cidades fictícias do mundo do King. Então tem Derry, que é a cidade de It, tem Castle Rock, que tá em muitos livros, tem Jerusalém Slot, que é a cidade de Salem. Enfim, tem muitas cidades que estão ali dentro no mundo fictício do King, que elas meio que se entrelaçam entre as histórias. Então é muito legal de você acompanhar e você ver uma história sendo citada na outra, enfim, muito bom mesmo. Agora eu quero falar um pouco sobre a minha coleção, tá aqui, são 3 pilhas. Vou começar primeiro pelos livros que eu tenho dele que eu não li ainda, e depois eu vou entrar nos que eu já li, e aí eu vou falar mais ou menos o que eu achei de cada um. Eu não vou dar sinopse de cada livro, porque tem bastante livro, e eu sou uma pessoa que eu não gosto de sinopse, eu não gosto de saber o que vai acontecer, eu meio que entro nas cegas nos livros, então não sou a melhor pessoa pra te passar sinopses. Então vamos lá, vou falar primeiro sobre os livros que eu tenho aqui que eu não li. O primeiro que eu peguei é Sleeping Beauties, que ele escreveu com o filho dele, que no Brasil tá como Belas Adormecidas. Essa aqui é uma versão de bolsa, assim, um pocketzão, bem econômico, mas eu gosto muito desses livros assim, mais molinho, confortável de segurar. Ele escreveu com o filho dele, então foi escrito pelos 2 autores ao mesmo tempo. E até onde eu sei, esse livro, ele conta a história de um mundo onde todas as mulheres dormem. Basicamente é isso que eu sei. Todas elas entram num coma, não sei porquê, não sei como,
E daí a gente vê o porquê que isso acontece e como é que os homens lidaram com o mundo sem mulheres. O próximo é On Writing, do Stephen King, que é uma autobiografia, meio que um memoir, onde ele fala um pouco sobre a vida dele, sobre como ele escreve, o processo de escrita e tal. No Brasil veio como Sobre a Escrita, o nome do livro. E tem uma fotona dele aqui atrás. Esse livro aqui eu queria muito, muito mesmo. Falam muito bem, a avaliação do Goodreads desse livro é, tipo, sei lá, 5 estrelas. E ele tem no começo aqui uns manuscritos dele. Então, tem alguns manuscritos, aí fala um pouco sobre como que é o processo de escrita dele, como é que é a história da vida dele. Enfim, eu quero muito ler esse livro, eu ainda não li. Nenhum motivo específico também, só não peguei ainda. Mas falam muito bem sobre esse livro e ele tá no Brasil já como Sobre a Escrita. Então, se vocês quiserem comprar no português, ele já existe no Brasil. A Incendiária, que tá nessa edição da Suma, né, que é uma coleção que eles chamaram de Biblioteca Stephen King. Então, todos são na mesma vibe. Então, eu tenho esse aqui, que é a Incendiária. Não sei nada sobre a história, eu só sei que tem uma pessoa que tem um poder sobrenatural de botar fogo nas coisas. O King faz muito isso de dar poderes sobrenaturais para pessoas comuns, então a maioria dos livros dele, alguém vai ter algum tipo de poder sobrenatural, então é uma edição muito linda, ela tem relevo na capa. O próximo é A Metade Sombria, que a gente tentou começar a ler pro clube, pro Ouija Book Club, ele foi o livro de um mês. Mas eu acho que ninguém tava muito na vibe dele na época, ninguém tava muito afim, e aí a gente acabou desistindo, mas eu ainda pretendo voltar pra ler. Então é por isso que ele tá com essas flags separando aqui em cima. Eu até comecei a ler, tô com meu marcador no meio aqui, eu cheguei na página 59. Eu tava gostando bastante, mas eu não sei, sabe aqueles livros que você tá tipo, não tô afim de ler esse livro agora, e daí acabei deixando de lado, mas... Esse daqui, a história é sobre um autor que tem um pseudônimo e ele escreve livros sobre esse pseudônimo. E aí um dia ele resolve que ele não vai mais usar o pseudônimo, ele não vai mais escrever sobre o pseudônimo. Então ele resolve matar o pseudônimo, enterrar e tal. E daí esse pseudônimo, que é o George Stark, ele volta assim pra... Enfim, né, pra assombrar o autor. O próximo que eu tenho aqui, que eu queria muito ler esse ano ainda, antes do ano terminar, mas vamos ver se eu vou conseguir, né, é do Maqui. Eu não faço ideia sobre o que é esse livro, eu só sempre quis, né? Assim, sendo do King eu compro, eu não leio sinopse, não me interessa, não quero saber. Eu quero chegar e ser surpreendida pelos livros dele, então esse aqui é do Maqui. E é isso, ele é uma edição da Suma, bem flop, assim, molinho, que eu gosto. E é isso, nada de muito especial. O próximo que eu tenho é Mr... Ai, despencou todos os livros. O próximo que eu tenho é Mr. Mercedes. Esse livro aqui faz parte de uma trilogia, que é a trilogia Bill Hodges. E, se eu não me engano, ele é um suspense policial, então é um thriller policial. Eu não li ele ainda, mas falam extremamente bem desse livro e da série toda, então eu tenho muita vontade de ler. Só que eu peguei spoiler quando eu li Outsider, então a gente fica meio assim, né? O próximo que eu tenho é Saco de Ossos, que é um thriller também, um suspense policial sobre um crime. Não sei muito mais além disso. Só sei que tem a ver com um lago e com luto e com morte de algum familiar. Então, assim, o Stephen King, ele é muito bom pra escrever sobre luto. Eu vou falar mais sobre isso já já, mas esse é outro livro que eu tenho, não li ainda. E o próximo que eu tenho é O Instituto, que é um dos mais recentes, assim, ele é lançado nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, talvez. É O Instituto. Tem uma vibe meio Stranger Things pra história. Até onde eu sei, é meio que um X-Men, assim, tem uma escola pra pessoas com superpoderes, alguma coisa nesse estilo. Assim, não li ele ainda também. Mas assim, tenho vontade. Eu acho essa edição muito bonita, a capa, eu acho ela bonita, que tem esse trem aqui. O próximo é O Bazar dos Sonhos Ruins, que é uma coletânea de contos do Stephen King. E eu vou contar porque eu ainda não li esse livro, e é porque eu não vou muito com a cara de conto. Conto não funciona muito bem pra mim, eu tenho que estar envolvida, eu tenho que estar intrigada pelos personagens e tal. Eu acho que conto é uma coisa muito curta, não dá tempo de você gostar dos personagens, de você ficar intrigada, entendeu? Então, pra mim, livro de contos é um pouco mais difícil. Eu leio ainda, mas eu não gosto tanto. Tanto que eu já tinha começado esse, eu li até... Ó, o marcador aqui. A página 109. E por último, que eu não li, é também o maior dele, que é A Dança da Morte. Esse livro...
Esse livro eu tenho muita vontade de ler ele, só não terminei ele ainda, assim, por alguns motivos, mas ele é um livro que conta a história de uma doença, que é um vírus que escapa de um laboratório e ele é tipo 99,9% de fatalidade. Então, assim, se você pega, você morre nos próximos 2 dias. Isso desencadeia uma pandemia no mundo, porque o vírus escapa e as pessoas vão passando para outras pessoas. E eu comecei a ler ele ano passado, ou esse ano, no comecinho do ano, não sei. Comecei a ler aí no pico da pandemia, tava gostando, eu li até página 151, mas eu não terminei. Eu não abandonei, eu pausei só. Tanto que eu tava até colocando as flags, não sei se vai dar pra ver. Então tem bastante flag já. Tava gostando bastante, tipo, bastante mesmo. Tava achando um livro muito bem estruturado, muito fluido. Eu adoro um calhamaço, né? Esse aqui é o maior do King, ele tem 1.300 páginas, 1.247, pra ser mais específico. E eu adoro os calhamaços do King, eu acho que passa muito rápido, você não percebe que você tá lendo tanto quanto você tá lendo. Só que eu pausei porque eu tô tentando bater minha meta do Goodreads e um livro de 1000 e cacetada não ia me ajudar nisso, então eu pausei por um momento. Quando eu estiver mais perto de bater, ou depois de bater, eu vou voltar pra terminar de ler. Então, é isso. Agora eu queria mostrar e falar sobre os livros que eu já li do Stephen King, todos os que eu tenho aqui. Eu fui muito na biblioteca quando eu era mais nova, então eu li livros da biblioteca emprestado, eu escutei audiobook, eu li no e-book, então eu não tenho todos os que eu já li, mas eu tenho bastante e uma coleçãozinha bem legal. E eu separo no meu armário, né, na minha estante, em 2 pilhas, em lidos e não lidos. E esse mês eu finalmente fiz a pilha do lidos ficar maior do que a do não lidos, então palmas pra mim. Tá, vamos começar por o que tá aqui no topo, que é Carrie. Esse aqui foi o primeiro livro do Stephen King que eu li na minha vida. Eu acho que eu tinha 13 para 14 anos. Eu peguei ele na livraria pra folhear, sentei no chão e eu li ele inteiro numa tarde só. Então, é muito bom, é completamente viciante. Só que é aquela coisa, Carrie é um tipo de livro que você ama ou você odeia. Eu caio no grupo dos que amam, mas eu conheço muita gente que odeia também. Eu reli ano passado, ano retrasado, não sei. E é tão bom agora quanto era com 14 anos. Então, Carrie, recomendo muito, é muito legal. Se você já viu o filme, o livro é muito melhor que o filme. O próximo livro que eu tenho aqui é O Iluminado, nessa versão pocket também, que combina com Carrie. Eles são muito bonitinhos, assim, eles ficam iguaizinhos na estante. Eu gosto. E ele é o Iluminado, gente. Se você não conhece, esse é o Iluminado, você tá dormindo embaixo de uma pedra, onde você tava, você acabou de sair de um coma, enfim. O Iluminado. Eu li ele no começo da minha experiência com o King, se eu não me engano, acho que ele foi o segundo, terceiro livro que eu li dele. E é muito bom, gente, é bom demais. E eu li essa edição gringa, e eu demorei bastante pra ler na época. Inclusive, eu tive que pausar a leitura no meio, porque eu fui pra um hotel, e aí tinha a parte que falava sobre os fantasmas, que todo hotel tem seu fantasma e tal. Eu comecei a ter pesadelo com esse livro, eu tive que parar de ler, aí eu fiquei uns 2 meses sem ler, e daí depois eu voltei e terminei. E, meu, é muito bom mesmo, é muito bom mesmo. Todo mundo que lê ama, é extremamente aclamado, não é à toa. Inclusive, o filme do Stanley Kubrick, o King odeia. Curiosidade, o King odeia aquele filme. Porque o Kubrick pegou a história e transformou no que ele queria transformar. Ele fez a história dele. E o King não gostou, porque totalmente distorceu os personagens, distorceu tudo. Eu, como fã do King, não amo O Iluminado, o filme. Mas eu gosto de assistir o filme também, então, porque é icônico, né? Então, O Iluminado, muito bom, recomendo muito também. O próximo que eu tenho aqui em cima é um mais recente, foi o último que eu li, que é Creepshow, que na verdade é uma história em quadrinhos. É baseado no filme de George Romero, que é A Noite dos Mortos Vivos. Então, são 5 contos contados em história em quadrinho. Ops. Eu gostei desse livro, não amei, achei que não foi o melhor do King, mas, assim, é legal também se você quiser ler uma história em quadrinhos pra ficar um pouquinho diferente e tal. O próximo que eu tenho aqui é A Pequena Caixa de Gwendy, que é um livro super curto do King. Também é bem recente, saiu nos últimos, sei lá, 4 anos por aí. E ele é muito legal, é muito bom. Ele não é um terror que deixa você com muito medo, mas ele é um terror que deixa você com um arrepiozinho, tipo, sabe? Tipo, nossa, que esquisito, meio perturbador, assim, mas não é um negócio que te dá medo, ele só te dá uma sensação esquisita. É a história de uma menina
que ela tá subindo uma escada, assim, enorme que tem, que eu acho que tá representado na capa aqui. E aí um estranho chama ela e dá uma caixinha pra ela, e dessa caixinha sempre sai moeda e tal. E aí tudo que ela pede pra caixa se realiza. Então é bem legal, é bem creepy, eu recomendo bastante. Ainda mais porque é super curto, ele tem 170 páginas e tá saindo a continuação, tá saindo o 2, acredito que em 2022 sai a continuação desse livro, então eu recomendo. E uma coisa legal é que tem a Annabelle. Enfim, esse livro é bem legal também, ele é capa dura e é pequenininho, então eu recomendo, é bem rápido de ler. O próximo são dois que eu tenho que são da coleção do Biblioteca Stephen King, que é A Hora do Lobisomem. Esse daqui é uma graphic novel, então ele tem o texto, mas ele também é todo ilustrado. É super rápido porque ele é curto e literalmente conta o que o título tá falando. É sobre um lobisomem. E é bem legal, viu? Outro da Biblioteca Stephen King que eu tenho e que eu gostei muito, virou um dos meus favoritos da vida, é Cujo. Eu demorei um tempão pra ler Cujo, não sei porquê, eu sempre quis ler, mas acabei demorando, e quando eu finalmente li, gente, é bom demais. Eu terminei esse livro chorando igual uma idiota, eu chorava, assim, de soluçar no final. É muito bom, é o tipo de livro que você fica completamente... Meu Deus, eu preciso terminar logo pra saber o que vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Tipo, é esse tipo de livro. E ele é extremamente fluido, cheio de ação, cheio de tensão. Eu fiquei tensa o tempo todo lendo esse livro. Eu li ele em 2 dias, eu comecei ele numa noite e terminei na outra. E é a história do Cujo, que é um São Bernardo que pega a raiva e sai num rampage, matando meio mundo da cidade. Então, é muito bom. Leiam. Se você chora com coisa de cachorro, talvez preste atenção nisso, mas porque eu chorei que nem uma idiota, mas enfim, é muito bom. O próximo é um favorito da vida, então eu sou um pouco suspeita pra falar sobre ele, é Joyland. Gente, esse livro, ninguém dá nada pra ele. Todo mundo acha que tipo, ah, tá, deve ser meio bobinho e tal, porque ele é super curto e ele é sobre a história de um parque de diversões em que uma menina morre em um dos brinquedos e fica a lenda de que ela ainda assombra o parque. Mas é muito mais do que só isso. Esse livro, eu ri, eu chorei, eu gritei, eu me apaixonei. É perfeito e eu indico esse livro pra absolutamente todo mundo e todo mundo que lê ama. Então, se você quer tirar uma mensagem desse vídeo hoje, tire que você precisa ler Joyland. Então, leia Joyland. O próximo é outro livro recente do Stephen King, foi lançado acho que em 2020 ou 2019, que é Depois. Esse livro é a história de um menino que consegue conversar e ver fantasmas, assim, pessoas que morreram. E eu não vou entrar muito em detalhes porque acaba tirando um pouco da graça do livro, mas ele é super curto. Eu não amei, mas eu gostei, eu achei legal, assim. É bem fluido, é bem rápido de terminar. Até porque ele é super curto, ele tem acho que a mesma coisa que Joyland, se não um pouquinho menos. Mas assim, é bem bom e eu recomendo. Próximo é um que eu li recentemente, eu li em outubro ou novembro, não me lembro exatamente, mas é Salem. E eu amei muito esse livro, virou um favorito do King com certeza. A quantidade de flag vai denunciar isso, mas é muito bom e é uma história de vampiro. Então eu não vou entrar muito em detalhe também, porque eu acho que a graça é entrar nos livros meio sem saber o que vai acontecer, então vai por mim, só lê. É bom demais mesmo. É como se fosse Drácula 1000 vezes melhor. Bram Stoker quicando no túmulo dele agora, mas sim, eu achei isso aqui melhor do que Drácula. O próximo que eu já li, que eu tenho aqui, é Doutor Sono. Eu não gostei desse, tá? Já vou avisar vocês. Esse aqui é a continuação de O Iluminado. Ele tem essa jacket que é a capa do filme, mas o original é essa capa aqui. Eu não gostei desse livro, eu achei que não tinha a menor necessidade de esse livro existir, mas... enfim, depois a gente fala mais sobre isso. Esse é Doutor Sono. O próximo que eu tenho aqui que eu li, que eu gostei bastante, é Outsider. Esse é um livro que me deixou, mano, eu fiquei com cagaço lendo esse livro, hein? Fazia muito tempo que eu ficava com cagaço lendo o livro, mas esse aqui eu fiquei com medo dele. Ficava vendo coisa de noite, enfim. Até metade é bem assustador. Da metade pro final já fica um pouquinho mais sem graça, mas... recomendo muito, é muito legal. Não vou falar sobre o que é também, porque eu acho que o legal é entrar às cegas. Mas recomendo, leiam. Se você quer ler um livro que vai te dar uns pesadelozinhos. Próximo que eu tenho dele, que eu já li, é esse aqui, que vai ser muito difícil mostrar na câmera. Enfim, dá pra ver, né?
É Escuridão Total Sem Estrelas, que é uma coletânea de contos, e ele é todinho preto, até o corte é preto, é a coisa mais bonita, tipo assim, a capa é toda preta, e o título, o nome, assim, é tudo com verniz localizado, então, meu, é muito, muito legal mesmo. Se você olha de frente, quase não dá pra ver. E é muito bom, eu recomendo, assim, tem 5 contos bem legais. Só que é aquela coisa, né, é livro de conto, então eu não consigo falar que eu amo esse livro, porque eu não ligo pra conto, mas eu vou falar que são bons os contos que tem. Meio que retratam, assim, como as pessoas podem ser podres na vida real, né? Não tem, você não precisa necessariamente ter um monstro Stephen King pra saber que as pessoas são podres, é isso que ele mostra, então... Esse é outro que eu já li. O próximo que eu tenho que eu já li é Rose Madder, que eu li recentemente. Eu não gostei também. Não gostei, não vou entrar em detalhes agora, daqui a pouco eu falo sobre os livros que eu não gosto, mas eu não gostei desse, eu achei extremamente parado. Enfim, é a história de uma mulher que sofre abuso, ela sofre abuso doméstico, né? Então o marido dela bate nela. Ela foge do marido, que é um policial, e vai morar em outra cidade, e aí o policial vai atrás dela. Outro que eu já li é A Zona Morta, que conta a história de um cara que ele é um personagem incrível, eu amo muito ele, que é o John Smith, o nome dele é super comum, né, nos Estados Unidos. É o John Smith, ele é um personagem incrível e ele sofre um acidente horroroso de carro, fica em coma alguns anos e quando ele volta do coma, ele toca as pessoas e ele consegue ver o futuro e o passado da pessoa. Então ele ganha esse poder psíquico, paranormal e tal. E é legal, não é um livro ruim, mas não é o melhor do King, então pra mim foi um ali no meio termo. Outro que eu já li que eu gosto bastante é Misery. Esse daqui é bem famoso, que conta a história da Annie Wilkes, que é uma fã absurdamente obcecada por um escritor, o Paul Sheldon. Ela é a fã número 1 do Paul Sheldon, e aí o Paul sofre um acidente perto da casa dela, e ela sequestra ele e mantém ele em cárcere privado e obriga ele a escrever livros pra ela. Então, ela é completamente louca, ela é... Enfim, é muito bom esse livro, especialmente porque só tem 2 personagens. Tem alguns outros pequenininhos ali aqui, mas assim, o livro todo, 95% do livro se passa com 2 personagens e não tem ambiente, assim, é tudo dentro da mesma casa, 2 personagens. Então é pra mostrar como o King consegue escrever bem sem precisar de muito, assim. Porque ele escreve muito bem livros que tem centenas de personagens, mas ele também escreveu esse livro que não tem nenhum ambiente, nenhum acontecimento, assim, absurdo. Só 2 pessoas e também é sensacional, então eu recomendo muito. Inclusive, recomendo demais o filme, e é muito bom, então assistam o filme também, se vocês quiserem ler esse livro. O próximo é um dos meus favoritos, então eu vou... Entendeu? Eu vou surtar um pouco aqui, me dá licença. É O Cemitério. Esse livro eu já li 2 vezes. Eu li a primeira vez no Kindle, segunda vez escutei audiobook e li no físico também, então eu já li 2 vezes. É muito bom, retrata o luto muito bem. É um livro que ele não é só de terror, ele é extremamente triste, ele é dramático. Ai, é muito bom mesmo, recomendo demais. É a história de uma família que se muda pra uma casa, e aquela casa ela fica atravessando a rua, tem uma rua muito movimentada de caminhão que vive atropelando animalzinho e tal. E daí na propriedade da casa, subindo assim, tem um cemitério onde as crianças elas enterram os pets delas, então é um cemitério de animais. Aí o cemitério tem lendas ali sobre ele e tal, enfim, recomendo muito que vocês leiam esse livro, sério. Se for pra escolher aqui algum desses, esse é muito bom. Não é muito longo e é super fluido, é super rápido, os personagens são maravilhosos, eu fiquei apaixonada por todos eles. Até hoje não superei o Judge. Leiam, sério, só leiam, muito bom. Abram alas pro meu favorito de todos, esse é o meu favorito de todos do Stephen King, que é Sob a Redoma. Ele é um calhamaço, tem 900 e tantas páginas, quase 1000 páginas. E ele é um livro com 1 milhão de personagens, porque conta a história de uma cidade inteira. Então você acompanha todo mundo e é muito bom mesmo. É a história de uma cidade simples, que do nada cai uma redoma eletromagnética, sei lá, assim, em cima, e ninguém consegue sair nem entrar. Mas assim, esse livro mostra muito que o problema não é nem a redoma em si, o problema são as próprias pessoas, sabe? É muito bom mesmo. Se você gosta de ver desenvolvimento de personagem, se você gosta de acompanhar relação de personagem, sério, Sob a Redoma é perfeito. Eu chorei, eu ri, eu terminei o livro chorando de felicidade, de tão bom que é. Então, recomendo muito que vocês leiam Sob a Redoma. Não se assustem com o tamanho.
fé em Deus e leiam, porque é muito, muito bom mesmo. E o último, mas não menos importante que eu tenho e que eu já li é It, a Coisa. Eu adoro esse livro, eu amo ele muito, eu acho ele muito bem estruturado, muito bem escrito. Os personagens são todos absurdamente carismáticos, você gosta de todo mundo, com exceção de alguns, né? Não vou citar nomes, mas se você já leu, você sabe de quem eu tô falando. E é muito bom. E acompanha o Clube dos Otários, que são um grupo de amigos de criança que eles lutam contra Pennywise, o palhaço dançarino, que é uma entidade que assombra Derry a cada 27 anos. Então, a gente vê eles criança e depois vê eles adulto lutando contra o Pennywise. Tudo num livro só. É grande? Sim, é grande, não vou mentir pra vocês. É 1.103 páginas, então assim, é bem grande, mas vale cada segundo, é muito bom. Tirando uma cena em específico do final, que se você já leu, você sabe de qual cena eu tô falando. Se você não leu, se prepara, porque é uma cena muito... Enfim, Stephen King, nunca vou perdoar ele por essa cena idiota que ele resolveu colocar no livro. Enfim, não vou falar mais sobre isso. Se vocês quiserem pesquisar, vocês pesquisem, mas eu não vou dar spoiler aqui. E é isso. E os filmes, o novo que fizeram, vou dar a minha opinião, ninguém pediu, mas vou dar a minha opinião. O primeiro é muito bom, porque é muito próximo do livro, não senti muita falta de nada. Mas o 2, eles mudaram muita coisa, o final ficou muito diferente. Fiquei grata que tiraram aquela cena que eu falei. Mas, enfim, não gostei muito do 2. O primeiro eu achei muito melhor. O cast de crianças extremamente carismático. O Rich, eu acho que desse livro todo, meu personagem preferido é o Rich Tozier, que é o Boca de Lixo, né? O Rich é meu personagem preferido, eu amo muito ele e eu também amo muito a Beverly, então recomendo bastante It, mas é aquela coisa, eu acho melhor vocês começarem por ler outros livros antes de ir pra esse, porque esse aqui é um pouco mais denso. É isso, essa é a minha coleção do Stephen King. Já citei um pouco dos meus favoritos, já falei, mas vamos só relembrar. Então, favoritos: Joyland, Sob a Redoma, It, Salem, Cujo, O Iluminado, Misery e O Cemitério, ou O Cemitério Maldito, Pet Cemetery, tem alguns nomes diferentes, mas O Cemitério. Esses são meus favoritos. São os que eu acho melhor, são os que eu mais gostei. Não quer dizer que todo mundo vai gostar, só quer dizer que são os meus favoritos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os 2 livros que eu menos gostei do Stephen King. Não quer dizer que você não vai gostar, não quer dizer que é um livro ruim. Só quer dizer que eu não fui com a cara do livro, não deu certo pra mim, não amei. Não quer dizer que eu detestei, mas também não gostei nem um pouco de nenhum deles. Então, o primeiro é Rose Madder, que foi o que eu li recentemente. A premissa dele é extremamente boa, é muito legal a ideia. Só que eu achei que a execução foi meio ruim, assim, é muito devagar, tem momentos que não acontece nada, tem um capítulo de mais de 70 páginas que é só sonho. E, enfim, por isso eu não gostei de Rose Madder, eu dei 2 estrelas pra ele. Eu considero uma avaliação ruim, então 2 estrelas pra Rose Madder. Doutor Sono, que como eu disse, é um livro que eu não vejo a menor necessidade de existir. Ele conta a história do Danny adulto, depois que já acabou ali a situação do hotel e tal, então é 20 anos depois. Eu não acho que precisava existir esse livro, não tenho a menor necessidade, tipo, nunca quis esse livro. Quando saiu eu falei, interessante, pode ser bom, fui ler e realmente não é legal. Não recomendo, inclusive o filme. O livro é ruim, mas o filme, nossa, velho, o filme é muito ruim. Eu acho que é o pior filme que eu vi na minha vida inteira, eu não recomendo, é péssimo, não sei como, porque tem um cast ótimo, mas é uma merda, o filme é uma bosta, não assistam o filme. Dei rage, mas assim, não gosto, não recomendo. Vamos falar agora de por onde começar, o que eu recomendo. Qual livro seria melhor pra começar a ler, pra você conseguir ir se acostumando com o universo e com a escrita. Eu separei aqui 6 livros, que talvez sejam um pouquinho suspeita pra falar, porque muitos deles são meus favoritos, mas eu tenho um porquê de eu achar que você deve começar por eles. Então vamos lá. O primeiro de todos, que eu acho que você deveria ler primeiro de tudo, definitivamente é Carrie. Por quê? Porque foi o primeiro livro que o Stephen King escreveu, então você consegue já entender um pouco da escrita dele. Ele é extremamente curto, eu acho que deve ser um dos livros mais curtos do King. E a leitura é super fluida, tem partes que são retiradas de jornal, tem parte que é entrevista. E a história é muito, assim, a história te prende muito, você fica intrigado, você quer saber o que vai acontecer.
Então eu recomendo muito. E se você começar por esse, você não pega spoiler de nenhum outro livro, porque esse foi o primeiro livro do King, então obviamente não tem spoiler de outros livros. O próximo que eu acho que você pode começar a ler é Joyland. Não por ser meu favorito, mas também, porque ele é muito curto, é muito rápido, é emocionante, é um livro que você lê assim, ó, e nem percebe, que você vira a página assim muito rápido, e todo mundo que eu indiquei amou e deu 5 estrelas, então não é à toa. Entendeu? Então leia Joyland, é muito bom pra começar também. Depois, é um livro que eu acho que é válido começar por ele, porque ele é super curto, você consegue entender um pouco da estrutura da história, não tem muitos easter eggs do King, então assim, você não vai pegar spoiler de, entendeu? Spoiler de um pra outro. E ele é muito curto, então eu acho que é bom pra começar mesmo, a linguagem é super fluida, dá pra ler ele em um dia fácil, então depois. Outro que também acho que é uma boa pra começar a ler Stephen King é O Iluminado. Ele é um clássico, gente, já virou um clássico do terror, não é à toa que ele é tão aclamado quanto é. É um livro extremamente bem estruturado, um livro que ele entra ali sabe, no meio do personagem, assim, você consegue ver a loucura se desenvolvendo, é muito bem feito. E, inclusive, o Stephen King passou por um período em que ele estava viciado em drogas e álcool e tal, e ele falou que ele escreveu Jack Torrance meio que inspirado nele mesmo, então, gente, por favor, né, sabe? Sabe, é muito bom. Ele rendeu o filme, rendeu a continuação, que rendeu o filme também, não é boa a continuação, mas esse aqui é bom. E os personagens são incríveis. Eu até hoje sou apaixonada pelo Danny e pelo Dick Hallorann, que é... Se você não ama ele, você leu esse livro errado, tá bom? Tá bom, então. Outro que eu acho muito bom pra começar também é O Cemitério, porque, como eu falei, é um livro muito, muito bem feito, que ilustrou extremamente bem o luto, que tem personagens incríveis, que você vai se apaixonar pelos personagens. É muito emocionante e ele é bem assustador, é bem creepy, ele dá um medo. Então, eu recomendo muito, meu filho, leiam O Cemitério. E, por último, uma boa pedida pra começar a ler Stephen King é Cujo, que é um livro, como eu falei, extremamente rápido, cheio de tensão, cheio de ação, que você vira a página e não consegue parar. A linguagem é, absurdamente fluida. Enfim, Cujo é um livro que você não vai se arrepender de ler e pode muito bem ser o seu primeiro livro do King. E você vai ver como é que vai abrir portas para um novo mundo de ser mais de 60 livros que esse homem escreve. Não para um minuto de escrever, tá louco, mano. Podia ensinar o George R.R. Martin pra terminar logo, né? God. Aí, por último, o vídeo tá quase acabando. Eu só achei que seria legal trazer pra vocês quais são os meus de próximo da minha wishlist. Que são os que eu quero muito ler, muito, muito, muito. Eu não vejo a hora de poder comprar livro de novo pra poder comprar e ler. Porque King eu gosto de colecionar. Eu não gosto de ler King em e-book, não gosto de ler King em audiobook. Às vezes eu leio, mas eu não gosto. Prefiro ler físico e ter a cópia. Separei 3, que são as que eu mais quero ler, assim, que já saíram. Que são, principalmente de todos, o primeiro lugar, estourando, é Novembro de 63. Que a minha amiga Marcela... Oi, Marcela. A minha amiga Marcela recomendou muito, que ela leu esses dias. E é um livro sobre viagem no tempo. E eu amo viagem no tempo, eu amo muito esse tipo de coisa. E ela falou que tem uns easter eggs incríveis de It, então é uma coisa que vai e volta ali, você vê todo mundo, vai e volta, enfim. Novembro de 63, quero muito, muito, muito ler. O próximo é Love, a história de Lizzie, porque é um livro que o próprio King disse que é um favorito dele, ele falou que ele gostou muito desse livro. E saiu a série, né, da Apple TV, que eu queria muito assistir, mas eu não vou ver antes de ler o livro, eu não tenho um livro, então não tenho como ler. Por último, é um que saiu recentemente, que é Billy Summers. Eu adoraria ter um motivo pra falar pra vocês do porquê que eu quero ler esse livro, mas eu não tenho, porque eu não li a sinopse. Eu não leio sinopse, então eu não li a sinopse. Eu só sei que eu gostei da capa e é o mais recente dele que saiu e eu quero. E é isso. Bom, gente, é isso. Esse é meu vídeo sobre Stephen King. Muita gente já me pediu pra fazer esse vídeo, mesmo antes de ter o canal no YouTube. O pessoal no Instagram via eu lendo e pedia pra eu falar um pouco, pra eu mostrar a coleção. Aí agora eu trouxe. Esse vai ser um vídeo bem longo, meu, falando. Espero que não tenha ficado entediante? Tedioso? Espero que não tenha ficado chato. E é isso.
Se você gostou do vídeo, se inscreve, dá um like, comenta, manda pro coleguinha que gosta de Stephen King. Não esquece de olhar na descrição que tem os links pros vídeos que falam sobre o Kingverse, se te interessar. Se não, tudo bem também. E me segue no Instagram, tá tudo lá na descrição. Porque eu falo mais lá, apareço mais lá, tipo, mais assim, mais no dia a dia. Então, se você gostou de Moá, não sei por que gostaria, mas se você gostou, eu apareço mais por lá. Então, se quiser me acompanhar lá, já sabe. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau.